Doutor, uma pessoa que adquiriu uma doença como tendinite, bursite e hérnia de disco no trabalho, realizou um tratamento com fisioterapia e não ficou boa, o que ela deve fazer? Bom, essa questão é o seguinte: essas pessoas que adquirem uma doença do trabalho ou doença ocupacional, elas têm um respaldo na nossa legislação. A Lei 8.213, do ano de 1991, no artigo 20, ela prevê isso aí. Então, se a empresa observa que o trabalhador adquiriu uma doença, desenvolvendo sua atividade, ela deveria emitir uma CAT, aquela comunicação de acidente do trabalho. Mas as empresas dificilmente fazem esse procedimento. Quer dizer, o trabalhador fica prejudicado porque não tem o amparo da Previdência Social, porque quando ele é encaminhado para a Previdência Social, que a empresa não emite a CAT, então o INSS vai amparar esse trabalhador, vai encostá-lo pelo Código 31, que é uma simples doença. Ao passo que se a empresa fizesse o procedimento correto emitindo a CAT, então ele ficaria pelo INSS como acidente de trabalho. Quer dizer, há uma grande diferença, porque a empresa tem que continuar depositando o FGTS. O trabalhador, quando retorna para a empresa, ele tem uma estabilidade mínima de 1 ano, conforme também essa Lei 8.213. Então você observa que existem muitas ilegalidades com relação a isso. Mas eu tenho observado que o Ministério Público do Trabalho tem fiscalizado essas empresas com bastante rigor. Recentemente, uma empresa do Distrito Industrial, é uma poderosa, ela foi, o MP do Trabalho, ele moveu uma ação, pediu 25 milhões. Bom, isso aí vai ser julgado tal, pela Justiça do Trabalho, aí isso vai ser definido ainda, não é uma coisa definitiva. Mas essa pessoa que adquiriu essas doenças, se não ficou boa com a fisioterapia, então o que acontece? Ela talvez tenha um quadro irreversível, ou seja, não tem volta mais. Essa lesão, ela foi tão grave que não teve mais condições da pessoa retornar à sua normalidade. Agora, o que acontece? Esse trabalhador, ele pode procurar a Justiça do Trabalho, caso ele queira, que eu acho que ele deve fazer isso, porque hoje em dia, quando um trabalhador sai do distrito sequelado com essas doenças, certamente ele não vai ter condições de adquirir um novo trabalho. Por quê? As empresas estão fazendo os exames com ressonância. Se o trabalhador que está pretendendo aquela vaga, se ele tiver uma doença ocupacional, então essas pessoas elas não estão sendo mais admitidas. E se você for à justiça, se for comprovado que essa doença tem um nexo de causalidade, ou seja, se tiver uma relação com a atividade que ela exercia, então o juiz certamente vai quantificar um dano moral e material de acordo com a perspectiva de vida dessa pessoa. Se for mais jovem, o valor é maior, mas essa pessoa com certeza terá um retorno quanto a essa questão de um dano moral e dano material, compensando aí essa situação dessa perda toda.